Paulo de Tarso Corrêa de Melo, esta grande figura humana, tem, como eu, predileções. Autores de prosa e ficção que ele privilegia com a leitura, a observação, a pesquisa, a análise, a observação. É também um ensaísta. Paulo é um grande ensaísta. Já trabalhou sobre grandes figuras do Rio Grande do Norte e é um observador de poesia de grandeza maior. Eu quero dizer a vocês, fazer uma revelação. Todo dia eu começo o meu dia, depois da limpeza física, vem a limpeza espiritual. Vou ler poesia. Paulo de Tarso é sempre uma permanência nestes poemas. Procuro ler figuras como Manuel Onofre, que acho que é a simplicidade do dizer local, e Paulo de Tarso, que é aquela elaboração física. Paulo, um pouco sobre as suas predileções literárias. Na poesia, duas grandes predileções. Emily Dickinson, que é inclusive o meu último livro, já anteriormente lançado em Salamanca, ainda não lançado no Rio Grande do Norte, mas que está esperando para ser lançado, que é um livro que é uma espécie de ajuste de contas com a poetisa americana Emily Dickinson. É o chamado Livro de Louvor. Ou em espanhol, Libro de Homenagem. Libro de Homenagem. Além de Emily Dickinson, na poesia, outra grande síntese, porque eu acho que Emily Dickinson é uma grande síntese em termos de poesia no hemisfério norte. No hemisfério sul, a grande síntese em termos de poesia é o argentino Jorge Luis Borges. E Jorge Luis Borges, por um desses acasos maravilhosos da vida, eu cheguei a um momento em que eu me vi aluno de Jorge Luis Borges. Ele estava, eu estava fazendo um curso nos Estados Unidos e ele ia dar um curso nos Estados Unidos. E eu movi céus e terras para conseguir ser aluno desse curso como ouvinte, porque não era um curso da área de literatura e, na época, eu estudava nos Estados Unidos na área de educação. Mas eu consegui ser ouvinte desse curso de Jorge Luis Borges. Para mim, outra grande síntese da poesia e uma síntese do hemisfério sul e que mostra o quê? Uma espécie de pendência já para a língua espanhola, porque nós vivemos num país, no Brasil, onde nós somos fatalizados pela limitação de ser o único país no hemisfério sul, na América do Sul, que fala uma língua diferente, embora seja a última flor de lá, curta e bela, mas não é aquela língua intersubjetiva que existe falada na Europa, em toda a América Central e em toda a América do Sul, o espanhol. E idioma esse que, para mim, hoje, eu tenho assim, uma espécie de uma filial na Espanha, em Salamanca. E com esse encanto pela língua, pelo idioma espanhol. Eu começo a dizer que a minha preocupação, eu tive em Salamanca, mas uma das coisas que me emocionou muito foi o seguinte: Djalma Marinho me deu um livro de Unamuno, Dom Miguel de Unamuno, e eu li e me encantei com ele numa aula. Era aluno de professor Edgar Barbosa, de Direito Constitucional, na Faculdade de Direito, e eu citei atrevidamente, para adequar uma coisa que ele queria, Unamuno. Veja a categoria de Edgar Barbosa. Anos depois ele estava morrendo, eu soube e fui visitá-lo. Lá ele conversa um pouco, ele já havia me indicado para umas determinadas funções, mas lá eu converso um pouco e ele disse: um momento, foi à prateleira, tirou obra selecionada, encadernada, encarnação belíssima,
Isso eu queria deixar para você e me fez oferecido. Então, Salamanca ganhou uma dimensão para mim, além de saber da história de Câmara Cascudo oferecendo asilo ou apoio, ele, príncipe do Tirol, a Unamuno. Sua presença em Salamanca. Essa presença minha em Salamanca se deve a duas coisas. Um amigo norte-riograndense, no caso, o editor Davi Leite, que atualmente é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca. E entabulou um contato meu com uma pessoa da Universidade de Salamanca que, por coincidência, é um coordenador de um encontro chamado Encontro Ibero-Americano de Poesia, que é o professor Alfredo Pérez de Alencar. E, graças a isso, a partir desse contato com o professor Alfredo, então eu terminei indo a Salamanca e atualmente vou anualmente a Salamanca, participo deste Encontro Ibero-Americano de Poesia. Tive a oportunidade de visitar a casa de Unamuno e de ver, chequei o quê? Esta carta. Eu tive em mãos esta carta de Cascudo, ainda preservada e constante dos arquivos da Casa Museu de Unamuno. Conte um pouco sobre essa carta. A carta, como eu digo, a carta eu digo depois num poema. A carta tem meia dúzia de parágrafos, aonde Cascudo, na época, príncipe do Tirol, com 24 anos de idade, entende-se que ele tem a bravata de oferecer apoio, inclusive apoio financeiro, a Unamuno. Algum tempo depois, em 30, Unamuno volta triunfalmente a Salamanca. E é na época em que eu termino o meu poema, melancolicamente, dizendo que a Revolução de 30, as hipotecas destruíram o Principado do Tirol. E Cascudo, com 34 anos, já com o primeiro filho, instado a abandonar a casa paterna e cuidar de sua vida. E foi jogado no mundo nessa época. Paulo de Tarso Corrêa de Mello, a sua presença entre nós alegra e valoriza este programa de memória cultural da TV Metropolitana. É claro que teríamos muito mais coisas para conversar com você sobre a sua obra. Nós teremos outra oportunidade de conversar sobre o seu saber das figuras locais. Mas eu gostaria de que você dissesse para os nossos participantes desta homenagem algum projeto seu que esteja e a sua despedida. Projetos, sempre, muitos, né? Eu gosto muito de citar um comentário de um poeta, colega meu do Rio Grande do Norte, Adriano de Souza, que ele diz o seguinte, que Paulo de Tarso tem sempre poemas escondidos em gavetas de carvalho. Então, acontece o seguinte, existem mais e mais poemas, existe um livro a ser lançado, esse livro já está pronto, é um livro de louvor, em homenagem a Emily Dixon, e outros poemas, outros conjuntos de poemas vão aparecer brevemente. Maravilha de tarde hoje de termos Paulo de Tarso Corrêa de Mello. O poeta Paulo de Tarso despediu-se deste programa, mas que seja a sua volta uma permanência. Fique conosco com este programa, valoriza essa TV que cuida de cultura. Muito obrigado a você. Boa tarde.